aqueles que estão preparados para a glória. Sem perder muito tempo, irmãos, nós vamos estar lendo Mateus capítulo 10. Nós vamos estar falando aqui mais de uma mais dessa mensagem que nós vem meditando. Nós vamos estar falando aqui sobre o princípio, da honra e suas recompensas. Mateus capítulo 10, versículo de número 41 e versículo de número 42. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, versículo de número 41 e 42. Quem encontrou diz amém. Vamos ler então? Diz assim: quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, recebe recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que um copo com água fria, a um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá a sua recompensa. Amém? Louvado seja Deus. Princípio da honra e suas recompensas. No longo do tempo que a gente vem servindo ao Senhor, a gente vem aprendendo mais de Deus, a gente vem estudando, vem se inteirando da palavra de Deus. E eu acabei descobrindo que Deus, ele não trabalha por costumes. Deus trabalha em cima de princípios. E a honra é um dos princípios que é estimado por Deus, E isso traz recompensa para aqueles que fazem, para aqueles que praticam, para aqueles que amam princípios. Estamos vivendo em uma sociedade que princípios têm sido algo do passado. Estamos vivendo em uma sociedade que não existe mais princípios. Ou, melhor dizendo, os bons princípios, ou os princípios de Deus. Estamos vivendo em uma época que o homem tem trocado os valores, os princípios fundamentais para a vida têm sido difamado ou tirado de circulação para que entre os princípios humanos. E todos nós sabemos que o nosso coração em si ele é mau, ele não tem como produzir algo de bom se o Espírito Santo não nos ajudar. Honrar é estar cumprindo um dos princípios que Deus deixou estabelecido pela sua palavra. Honrar quer dizer reverenciar, estimar e valorizar, dar respeito, apreciar. Honrar é isso. A desonra, queridos, eu quero ser bem breve nesta noite. Eu quero falar pouco. Quero falar aqui da desonra, da honra e da desonra. A desonra, ela impede as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, os milagres de Cristo sobre as nossas vidas. Viver em desonra é viver em desrespeito com as coisas de Deus, é viver em desrespeito com o seu próximo, é não dar o devido valor que Deus merece, que Ele requer que tenhamos para com Ele. E o pior é vivermos uma vida infrutífera, ou uma vida que não podemos viver as coisas que Deus tem para nós. A Bíblia nos mostra, e eu creio que é uma das coisas que Deus mais quer nos abençoar. Como que era nós antes de Cristo? Éramos pessoas sem rumo e sem direção. Jesus nos pegou, nos transformou, nos limpou, abriu os nossos olhos e abriu o céu sobre as nossas vidas, e nós vivemos uma vida abençoada. Não é verdade? Viver com Cristo é viver uma vida abençoada. Viver honrando a Deus é viver sendo participantes das bênçãos dele, é viver sendo alvo de Deus para sermos abençoados. E a desonra é o oposto. Ela impede que Cristo derrame sobre nós aquilo que já é nosso por direito, como ele diz, desde a fundação do mundo. Quer um exemplo disso? Por exemplo, capítulo 6 de Marcos, versículo 1 ao 6. Jesus volta lá ao seu lugar e vai pregar. Vai ensinar
E ali Jesus estava pregando e fazendo alguns milagres. De repente, alguém vê aquele negócio, reconhece que é ele, diz: espera aí, mas esse aí não é o filho da irmã Maria? Não está aqui conosco os seus irmãos, José, Tiago? E não está aqui conosco as suas irmãs? E começaram entre si a indagar e a entrar em ação a incredulidade. Os que vivem em desonra, ele está vendo Jesus curar, está vendo Jesus transformar, está vendo Jesus salvar, mas ele não vê o que Jesus faz. Ele vê aquela pessoa que Jesus está fazendo. Mas falou: então não era assim, não era assado? Jesus foi desonrado pelos seus, na sua própria cidade, no seu próprio lugar, aonde ele nasceu. Era para ser o contrário. Rapaz, mas que maravilha! Olha o filho da irmã Maria. Olha o que ele está fazendo. Olha os milagres que ele está... Foi o contrário, irmãos. Os que vivem desonrando, eles não enxergam os milagres que Deus faz. Ele enxerga muitas vezes para apontar. Ele enxerga muitas vezes para fazer coisas que não é do agrado de Deus, como por exemplo julgar. Ele não enxerga aquilo que Deus está fazendo. E por isso, por não honrar a Jesus, torna-se alguém seco. Todo mundo é abençoado, todo mundo é alcançado, todo mundo é feliz, menos ele. Todo mundo na igreja ora e Jesus responde, menos ele. Mas vi que o que está acontecendo comigo? Simples. Não honra ao Senhor como ele deveria ser honrado. Respeitar, estimar, amar. Aí o que acontece? Jesus foi impedido de operar naquele lugar. Ele foi para lá para quê? Para mostrar que ele tinha voltado com o poder? Não, ele foi para... Porque no seu coração existia misericórdia, existia compaixão. E ele via que na sua cidade, no seu lugar, existia muita gente oprimida. E ele voltou lá para pregar a palavra, ensinar as pessoas e curá-la de qualquer seja a enfermidade que fosse. Mas por isso, por causa que ele não foi honrado, não aconteceu os milagres que ele queria que acontecesse. A nossa vida não é diferente. Quando eu não honro a Deus, quando eu não honro o Senhor, como Ele quer que eu honre, não acontece milagres na minha vida. Irmão, não espante que eu vou dizer, mas existe crente por aí que não sabe nem o que é milagre. Que é isso mesmo? Milagres. Milagres, irmãos. Até hoje eu não consigo explicar. Milagre se vive. Se eu for explicar aqui os milagres que Deus tem feito na minha vida, eu vou dizer para os irmãos, eu vou me enrolar todinho. Mas eu estou vivendo esses milagres. Eu aprendi que honrar a Deus é um dos princípios para abrir as portas do céu sobre a minha vida. Para abrir a mão de Deus sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, ela está estendida sobre a vida daqueles que honram ao Senhor. A desonra, ela impede que os milagres do Senhor possam acontecer e vir sobre as nossas vidas. Enfim, a honra, vamos falar da honra. A honra, ela atrai, irmãos, as bênçãos, ela atrai os milagres de Deus, oposto da desonra. Ela atrai. Quem aqui já viu aqueles, nós chamamos de azougue, alguns chamam de imã, né? Eu brincava muito com aquilo ali, quando eu era pequeno, né? Botava um monte de prego, ferro, sei lá, ia chegando pertinho, de repente, sugava. Rápido, não tinha como tirar, sem que ele chegasse antes. Quando eu honro a Deus, as bênçãos de Deus, elas são sugadas do céu na minha vida. Você está entendendo? Tem pessoas que você olha, irmão José Messias. Você olha para a vida da pessoa e você diz, mas o que acontece com fulano de tal? Porque o cabo abençoado ou mulher abençoada. É simples. A sua vida é para honrar ao Senhor. Ele vive para dar honra ao seu Deus. E por isso, Deus passa a ter um compromisso com ele. Porque a sua palavra está sendo vivida, está impregnada no seu coração. E Jesus diz, se as minhas palavras estiverem em vós, ou se eu estiver em vós, as minhas palavras estiverem em vocês aí, no coração de vocês, vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. Entendeu? A honrar a Deus atrai. Um exemplo bíblico disso, o centurião. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 5 e 13.
O seu servo estava doente, caiu no leito de enfermidade, ao ponto de quase morrer. E o centurião correu para Jesus. Diz a Bíblia que chega lá, ele implora. O que era um centurião? Era alguém que tomava conta de 100 soldados. Ele era uma autoridade romana. Ele não poderia jamais se curvar a um judeu. Jesus era judeu. Os judeus viviam subjugados pelos romanos. E o centurião chega para Jesus e diz: Senhor, o meu servo está lá em casa morrendo. Jesus disse: eu vou lá curá-la. Ele diz: não, Senhor, não faz isso não. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas faz o seguinte, isso aqui eu acho lindo, irmãos. Isso aqui falta em nós muitas vezes. Dá apenas uma palavra. De só uma palavra. E o meu servo curará, ou será curado. Ele diz: Senhor, porque eu também sou homem honrado. Naquele momento, aquele centurião reconhece que Jesus estava acima dele. Porque ele diz assim: eu também sou honrado. Eu tenho soldados e dou ordem. Vai, ele vai. Digo, vem, ele vem. Eu tenho servo. Se eu mando ele fazer, ele faz. Eu também sou honrado. Mas ele estava dizendo assim: mas tu está acima de mim. Tu és mais honrado, tens mais poder do que eu. Faz o seguinte, eu dá uma palavra só. Aí Jesus olha para os seus em volta. Eu acredito, irmão, que ele fala o seguinte: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé desse jeito. De alguém que não tinha nada a ver, irmão. Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Vá em paz, meu querido. O teu servo está curado. Você está entendendo? Honrar a Deus atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. É automático. Lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33? Ele diz: busca primeiro o reino. Isso aqui é honrar, né? Busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É automaticamente as bênçãos de Deus vai chovendo na nossa vida. Entendeu? Honrar ao Senhor é algo que passamos a estar na mira de Deus, como muitos dizem. Não para sermos punidos, para sermos repreendidos, para sermos corrigidos, mas para sermos abençoados. Porque quando eu procuro honrar a Deus, eu vou procurar subjugar a minha carne. Quando eu procuro honrar a Deus, eu vou procurar lutar contra mim mesmo. E lutando contra mim, eu conseguirei vencer o diabo, eu conseguirei vencer o mundo. Não adianta nós lutarmos contra o inimigo, nós lutarmos contra o mundo e não lutarmos contra nós mesmos. Porque o pior inimigo existe dentro de mim, chama-se Antônio Marcos Ferreira Araújo, que sou eu. O diabo só age se eu deixar. O mundo só entra com as suas costumes e modismos se eu quiser. E honrando a Deus, eu aprendo que eu preciso lutar contra mim, para que o meu Deus esteja em destaque na minha vida. Para nós encerrarmos, honrar, primeiro a Deus, segundo, aqueles a quem o Senhor me envia. Muitas vezes nós caímos, eu falo nós porque eu sou crente também, né? Em tentação de dizer: eu só honro a Deus, eu não honro a homens. Está precisando ler Bíblia. Eu só honro a Deus. É intitulado os super crentes. Eles não precisam honrar a homem, honrar a autoridade. Eles só honram somente a Deus. E se eu não tiver capacidade de honrar as autoridades, aqueles que o Senhor impôs, colocou sobre a minha vida, para me direcionar, para me ensinar, para puxar a minha orelha, para dar aquele cutucão espiritual quando é necessário, eu não vou nunca honrar a Deus. Nunquinha. Precisamos honrar a autoridade, ou seja, aqueles que o Senhor pôs sobre as nossas vidas. O texto que a gente leu, Mateus 10, 42, ele fala o seguinte, 40 ao 42. Quem vos recebe, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Você está entendendo? Vou usar aqui exemplo. Posso usar o irmão Messias como exemplo? Posso, irmão? Maravilha. O irmão Messias foi enviado por Deus como missionário. Existe igreja por aí que missionário é como lixo. Ô, fulano de tal é missionário, senta aí. Às vezes não chama nem para sentar em cima, para não honrar. É porque não entende que a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Jesus foi um missionário. Paulo foi missionário, Pedro foi missionário. A igreja é uma igreja missionária. Quando a igreja para de fazer missão, ela morre. Quando a igreja para de cumprir o índice de Jesus, ela morre entre quatro paredes e não acontece mais nada, ela começa a inchar. Ela começa a ficar grande e até pode dizer, irmãos, é Messias, eu tenho ouro e tenho prata, mas nunca pode dizer, levanta e anda, porque está inchada. Receber aqueles que o Senhor envia é estar recebendo Jesus. Porque ele foi um missionário. Ele foi enviado por Deus. Receber um homem de Deus, na condição de um homem de Deus, recebe o galardão de um homem de Deus. Receber um profeta, na condição de profeta, vai receber a recompensa de um profeta. É o que Jesus nos ensina. Um conselho meu para você: honre a sua liderança. Honre o que está acima de você, espiritualmente, eclesiasticamente. Honre, porque você está honrando o Senhor. Muitas vezes a gente não quer honrar, a igreja não quer honrar porque não tem um título elevado, né? Mas foi Deus quem colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu voltar, o que é honra que eu falei no início? Respeito, estima. O que é estima? Carinho profundo, né, irmão? Você estima aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você gosta, você recebe os ensinamentos, porque entende que ela sabe mais que você. Foi o que aconteceu com o centurião. Ele era uma autoridade, visivelmente falando, bem maior que Jesus. Jesus, no entender, ele estava sendo subjugado porque ele também era judeu, pelos romanos. Aí ele entende que Jesus era maior que ele, não em condições financeiras, mas em sabedoria, em poder, em graça. Veja só. Vamos falar aqui sobre três princípios para nós encerrar desse último texto. Lá em Hebreus, não está aqui na lição, mas em Hebreus, capítulo 13, se eu não estou enganado, 12, 13. A Bíblia, o escritor aos Hebreus nos ensina a honrar aos nossos pastores, aos nossos guias, aos nossos líderes. Nos ensina a honrar. Quer ser abençoado, irmão? Honre. Honre. Às vezes caímos na tentação da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém para me discipular. Eu não preciso de ninguém para me ensinar, porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu não preciso de ninguém para me ensinar a Bíblia, porque eu leio a Bíblia, já li inúmeras vezes. Eu não preciso de ninguém. Sou dono do meu nariz. E eu pergunto, o que está fazendo na terra? Porque deveria ter ido para o céu já. Porque está santo demais, né? Queridos, Deus nos fez para ajudar e para sermos ajudados. Deus nos fez para servir e sermos servidos. Isso é um ciclo. Entendeu? É por isso que o Senhor foi lá e deu uma ordem para Adão, né? Vai lá, Adão, e frutifique e aumenta a terra. Assim, para viver em uma população. Primeiro, o que recebe, ou seja, o que honra o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Isso em todas as áreas, área civil, familiar. Área civil está lá em Romanos capítulo 13. Paulo ensina, honra as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Elas são voz de Deus para abençoar a nossa vida. Honre, irmãos. Isso é um princípio que tem sido esquecido até mesmo por parte da igreja.
Muitos crentes não respeitam mais sua liderança. Se pede para fazer alguma coisa, eu não faço não sou nada, ninguém, não sou obrigado, né? Sou obrigado não. E é verdade, a Bíblia diz que ninguém serve a Deus obrigado. Mas Deus também não é obrigado a abençoar a sua vida. Deus também não é obrigado a levar você para o céu. Deus não é obrigado. Ele faz porque Ele é bom. Entendeu? Ele faz porque Ele é bom. Foi uma oferta voluntária de Deus para nós. O que você vai oferecer a Deus em recompensa à sua salvação? O que nós podemos oferecer a Deus em recompensa à nossa vida eterna? Nada. O salmista diz que o preço de um homem é caríssima. E quem poderá pagar? Só Jesus, irmãos. Só Ele. Na área da família, Efésios 6, versículo 2, 3. Vós, filhos, né? Honrais, respeitais os vossos pais, obedeceis os vossos pais. Para que viva muito e viva bem, viva muito tempo sobre a terra. A lei natural das coisas, irmãos, era para que os filhos conduzissem os seus pais ao cemitério. Essa é a lei natural das coisas. Os filhos levassem seus pais para ser enterrado, porque morreu de velhice. Tem sido ao contrário hoje. Os pais têm levado os filhos para enterrar. Por que o motivo de morrer tantos jovens hoje? Muitos não chegam nem a chegar à fase adulta. Morri antes, porque vai olhar a vida dele. Desobediente a pai e mãe. Esse velho gagá não sabe de nada, quem sabe sou eu. Está ultrapassado. Coitada. Eu nunca falei isso, mas pensei no meu coração e fui para o mundo. Eu vou ver a minha vida, eu vou curtir. Tomara que, aqui no Nordeste, mas assim, tomara logo que eu chegue à idade, para me ficar livre. Pelo contrário, vira prisioneiro de Satanás. Rebentei minha cara no mundo, dormia no chão, passava fome, andava descalço, virei mendigo por alguns dias. Porque não quis ouvir os papai. Meu irmão, é desse jeito. Aí aquele que honra, ele é feliz, ele é abençoado. Ele alcança os seus objetivos. Hoje eu entendo isso. Hoje eu sei disso. Porque eu tenho honrado os meus pais. Porque minha mãe que não deixa eu mentir. Nem posso. Tenho honrado os meus pais. Tem um que não é crente ainda. Mas eu honro. É bíblico. Nunca tentou contra a minha fé. Nunca disse sai desse negócio. Nunca. Pelo contrário, ele me apoia. Por que eu não vou honrar? Eu quero viver muito, se Jesus voltar, e viver bem, e ter uma velhice abençoada, honrando e sendo abençoado. Porque é bíblico isso. Segundo, na sociedade. E terceiro e quarto, espiritualmente. O que recebe o justo, na qualidade de justo. Primeiro ele fala de profeta. Depois fala do justo. Fala dos irmãos. Honrar uns aos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3, a parte B. Ele diz, irmão, que haja entre vocês, que não haja, vocês respeitem uns aos outros. Tenha cada um superior um ao outro. Tenha cada um superior um ao outro. Isso é respeitar uns aos outros. Respeitar a função de um. Respeitar a decisão de outro. Mesmo que seja errado, você tem o direito de aconselhar. De mostrar o caminho certo. Mas se alguém não quer, fazer o quê? Fazer o quê? Se nem Jesus obrigou ninguém. Vem pra cá. E ele podia, claro que podia. Chega na orelha, vem cá. Fica aqui, tu vai pra cá, tu vai pro céu. Qual a nossa função? É ensinar. Direcionar. Irmão, é por aqui, querida. Do jeito que tu tá indo não vai dar certo, vai dar errado. É aqui, ó. Faz aqui que a Bíblia diz que é desse jeito, vai dar certo. Mesmo em outras decisões, respeite uns aos outros, ame uns aos outros, honre uns aos outros, porque isso é a igreja de Jesus. Honrar, nós somos família, irmãos. Nós somos uma família, a maior família da terra. E família se cuida, família se respeita, família se honra, família se ajuda.
família quer o bem do outro, família se aconselha, família puxa a orelha quando é necessário. Isso é família. Honrar, irmãos. Honrar. E por último, qualquer que der, ainda que um copo de água fria, a um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá seu galardão, a sua recompensa. Isso aqui fala de honrar, independentemente de funções. Me perdoa que eu vou dizer, mas Deus me deu uma língua foi para falar. Tem crente puxa-saco que só honra quem tem título na igreja. É puxa-saco, é falso e não vai para o céu. Eu não honro o irmão fulano de tal porque ele não tem nada para me dar. E honrar é independente do mérito que a pessoa tem, mas honrar pela posição que ele é. Você está entendendo? Tem gente que honra alguém porque ele tem alguma coisa, não está honrando ele, está honrando o que ele tem. Vivemos na sociedade, se tu tem alguma coisa, tu vale alguma coisa. Se não tem nada, tu não vale nada. E Jesus veio buscar aqueles que não valem nada. A Bíblia não mostra que Jesus apanhando aqueles, os bacanos, os marajás, não. Ele sai nos becos e valados, buscando os rejeitados, buscando aqueles que são desonrados, aqueles que não são reconhecidos pela sociedade ou por líderes eclesiásticos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está entendendo? Ele veio buscar e salvar o que se já havia perdido. Louvado seja Deus. Honre a todos e seja abençoado pelo aquele que é dono de todos. Honre a sua liderança, honre ao Senhor, honre os seus irmãos, ajude, irmãos. Em vez de você apontar o dedo para acusar, ajude. Em vez de apontar o dedo para desmantelar, como nós dizemos aqui, fazer críticas para destruir a fé da pessoa, não faça isso não, irmão. Tiago diz assim um negócio interessante. Eu conheço um que é legislador e senhor e juiz. Aí Tiago diz, e tu? Quem és tu para julgar o teu irmão? Ao olhar para nós, irmão, nós somos os mais miseráveis pecadores. Olha para a tua falha. Escreve num caderno quantas vezes por dia você falha. Escreve num caderno. Aí depois você vai olhar para a sua vida, aí você terá autoridade de olhar para a vida do irmão e apontar o dedo para ele. Se você não encontrar nenhuma falha em ti, aponta. Eu te aconselho a apontar. Agora, se você encontrar, irmãos, pelo amor de Deus, vamos orar, vamos se converter e vamos ajudar uns aos outros, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele vem buscar um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Amém? Glória a Deus. Pastor, vou descer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Honrar a Deus, né? Viver os princípios da honra. Som. Oi.